É a justiça, no versículo 14, a gente pode ler lá, Efésios 6, versículo 14, e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, como nós sabemos, a couraça guardava a parte do tórax, era uma região bem protegida, porque eram as partes vitais do corpo humano. Então, a gente pode colocar aqui o coração. Então, a justiça, ela tem esse processo, para que nós temos um status com Jesus, de guardar o nosso coração na centralidade do Evangelho, que é justamente o dom da justiça, segundo a verdade que também está aqui colocada, como nós vimos hoje pela manhã. Então, o que é justiça aqui no texto? Significa tanto a justiça que Deus nos dá, segundo o dom da justificação, como também a vida que resulta dessa justiça. Então, elas estão relacionadas. E a gente pode ver isso em alguns textos, como, por exemplo, Romanos capítulo 3. Então, vamos lá. Romanos capítulo 3, nós temos a justiça de Deus. A justificação, que todos nós conhecemos. Uma declaração de Deus. É uma declaração externa de que nós fomos justificados em Jesus diante do tribunal de Deus. Capítulo 3, versículo de número 22, nos diz assim: justiça de Deus mediante a fé. Então a fé é o meio, é a confiança em Jesus, em seu sacrifício, naquilo que Ele nos proporcionou, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Jesus. Então, quando nós depositamos a nossa fé nele, nós temos o dom da justiça. Deus nos declara justos. Então, as boas novas foram manifestadas através da vida de Cristo, tanto a sua obediência ativa, como a sua obediência passiva. E o que é que os crentes precisam fazer nessa batalha? Adentrando, segundo a verdade nos mostra o Evangelho. Vocês devem crer na justiça de Deus, em Cristo Jesus, e através disso nós temos livre acesso. Então, essa couraça que guarda a nossa vida, principalmente o nosso coração, nessa percepção de que nós somos em Jesus. Então, além de recebermos essa justiça, Paulo também tem um entendimento de que nós devemos, eu diria, nos aprofundarmos, ou termos um aprofundamento da justiça. Isso é interessante porque nós vimos ontem, sobre essa batalha, que muitos estão sentados, aprendendo, apenas no sentido de que são maravilhados com a doutrina da justificação. Então, temos acesso direto, temos um status diante de Deus, Jesus pagou o preço, então, obediência ativa e passiva. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, esses atributos divinos que foram colocados, eles estão de maneira conjunta. Então, um crente que foi regenerado, ele precisa também se santificar. Então, a justiça, aquilo que os reformadores nos diziam, né? A fé operosa, a fé nos leva à santificação. A justiça nos leva à santificação. Então, uma pessoa que é justa, uma pessoa que depositou a sua fé, também ela precisa se aprofundar, ou ter um aprofundamento desse dom da justiça, que Paulo em Efésios vai nos dizer que é nós sermos santificados. Então, ontem nós falamos do equilíbrio da batalha espiritual, de que nós precisamos saber se defender e saber atacar. Então, quando nós pecamos, qual é a nossa defesa? O que é que Jesus nos diz? Vocês devem pedir perdão, não é isso? Quando vocês pedem perdão verdadeiramente, o que é que acontece? Cristo nos perdoa, por quê? Ele é a propiciação, ele apazigua a ira de Deus. A salvação não é pelas obras, é pela graça, é um dom gratuito, certo? Mas onde é que está o nosso ataque na justiça? É quando nós vivemos essa vida que está perante nós. Então, a defesa, nós temos essa justiça. O ataque está justamente em nós apreciarmos essa nova vida, essa nova identidade. Por quê? Porque uma das estratégias de Satanás é questionar nosso status diante de Deus. Quando a gente peca, né? Quando o crente peca verdadeiramente, lá no íntimo ele
Rapaz, às vezes até ele pensa, rapaz, será que eu sou eleito mesmo? Rapaz, de novo, Jesus, como é que pode isso? Faz tanto tempo que eu estou lutando com isso aqui. Aí Jesus nos mostra que a gente não pode viver dentro de um abismo, olhando somente para os nossos pecados. Filho, eu já perdoei os seus pecados. Eu já morri pelos seus pecados. E aí é onde entra Satanás dizendo, rapaz, você, de novo, Deus não lhe ama, né? Então, coloca, muitas vezes, essa dúvida em nosso coração. Mas os filhos de Deus, pelo poder do Espírito, sempre estarão aos pés de Jesus, porque nós estamos nessa luta nos apropriando dos meios de Deus. E como é que a gente se apropria disso? Esse aprofundamento da justiça, que é o ataque quando nós vivemos essa novidade de vida. Mas antes disso, veja como é interessante em Efésios, Paulo ele tem essa preocupação de neutralizar os nossos fracassos, vamos dizer assim, nessa luta, pelo um termo aqui muito interessante, que sempre ele repete ao decorrer da sua epístola. Efésios capítulo 1, veja. Versículo 1. Efésios 1. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Então é interessante. Somos pecadores, mas somos santos. Então Paulo, quando fala dessa justiça também, quando a gente olha toda a Escritura, nós temos Paulo neutralizando, vamos dizer assim, essa contínua garantia que nós temos, por causa da justiça de Deus. Não importa. Em primeiro lugar, a nossa posição em Cristo é de santidade. Nós sabemos que existe o status, posição de santo, mas também a santidade progressiva. Os irmãos conhecem isso. A velha natureza ainda está em nós, então nessa batalha atual, nós precisamos batalhar, a cada dia amadurecermos a nossa fé cristã. Mas antes disso, a gente precisa olhar para o nosso status, a nossa identidade. E Paulo sempre se preocupa em neutralizar isso com essa palavra santos, se repete ao decorrer de toda a epístola. O versículo de número 4 também, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. O versículo 15, por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então sempre essa palavra, ela vai sendo repetida. Capítulo 3, por exemplo, verso de número 8. Capítulo 3, verso de número 8. A mim, o menor de todos os santos, e foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, onde é que está a nossa defesa? A nossa defesa está aqui. Você é santo. Cristo conquistou e já pagou o preço por você. Agora, o que é que a gente precisa também fazer? Atacarmos. Como é que a gente ataca? Quando a gente é reconciliado por Cristo, e agora a gente precisa continuar essa batalha, já que a gente perdeu, vamos colocar aqui, algumas batalhas individuais. Nós devemos nos apropriar ou aprofundarmos o dom da justiça. Então, esse dom, ao meu ver nas Escrituras, é um dom que nos diz, você é declarado justo, mas também esse dom nos leva à santidade. Nos leva a nós vivermos essa novidade de vida. E Paulo vai dizer isso no capítulo 4, versículo de número 24. Olha só. Sobre o revestimento que nós vimos ontem. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Né? Essa expressão, criado segundo Deus, é interessante porque nos remete à criação, em Gênesis 1, certo? Criado à imagem e semelhança de Deus, então agora Deus está, vamos dizer, uma recriação. Paulo vai dizer que nós somos nova criatura. O que é isso? Nova criação. Então, criado segundo Deus, é justamente Deus revertendo a queda, né? A aliança com Adão, mas também a aliança com Jesus, o segundo Adão, segundo Deus. Então, segundo Deus, reflete toda essa realidade, essa revelação progressiva, mas também agora o clímax de todas as alianças. Porque nas alianças nós sabemos que tiveram essas renovações, porque a grande aliança é Jesus Cristo, a nova aliança. Então, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, veja, em justiça, em retidão procedentes da verdade.
O capítulo 5, verso de número 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E o capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O que é que significa isso? Está de conformidade com o mandamento de Deus. Conformidade com o mandamento de Deus. Então, nossa defesa, essa armadura, uma couraça, significa seu status, você foi declarado justo, vai perder algumas batalhas, ok, mas você deve se apropriar do dom da justiça. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados e continue atacando, vivendo em justiça, amor, bondade, fidelidade, todas essas coisas que o Senhor coloca em nossa vida. Um ponto também importante aqui, sobre essa vivência, eu acredito que o princípio que Paulo também quer estabelecer é que a prática do pecado, o desrespeito ao chamado de Deus para uma vida de pureza e integridade, torna alguém vulnerável a Satanás. Por isso que a gente deve se apropriar desse dom, não apenas intelectualmente. Por quê? Porque se eu não me aprofundar, eu, em algum momento, posso deslizar ao ponto de dar brechas para Satanás. E um exemplo disso é Efésios 4, 27. Paulo vai relacionar a ira pecaminosa, de alguma forma, a Satanás em darmos lugar ao diabo. Efésios 4, 26, veja, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Meu irmão, deve lidar rapidamente com a ira. Por quê? Porque se a ira for pecaminosa e você não cuidar dela, cuidado, porque você pode oferecer uma oportunidade para Satanás, de alguma forma, influenciá-la para abarcar algo que não vem do Senhor. Mais à frente, Paulo vai falar dardos inflamados do maligno. Então, Satanás utiliza o pecado, utiliza o nosso coração, no sentido de que ele pode, de alguma forma, criar raízes de amargura, a fofoca, tudo isso. Então, a gente não está observando a justiça, essa vivência, esse ataque, e a gente está atacando de forma completamente diferente, porque eu estou dando lugar à ira. O que é que vai acontecer? Uma grande brecha para que Satanás, de alguma forma, tente operar segundo essa batalha espiritual. Então, eu gosto muito aqui do texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele vai dizer, porque para Deus somos o bom perfume, o aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, esse texto, Paulo está dizendo o seguinte: o incenso era queimado, naquele contexto, no desfile romano, um aroma de vitória, aquele contexto. Aí Paulo está pegando, dizendo o seguinte: nós que somos crentes, nós que propagamos o Evangelho, nós temos uma fragrância para o Senhor. Uma fragrância que traz vida e traz morte. O bom perfume de Cristo. Então é uma linguagem maravilhosa, vamos colocar assim, perfumados com o Evangelho, perfumados com esse aroma, para que, de fato, haja bênçãos em nossa vida. Então, justiça aqui, para a gente ir para a próxima peça. Você deve olhar para o dom, a declaração externa de Deus, mas também você precisa da aplicação deste dom, o aprofundamento da justiça, que é uma vida santa, internamente revestido. Justiça, algo externo, mas também esse aprofundamento, uma vida interna, para que possamos levar essa couraça, o nosso coração, de maneira piedosa. A justificação nos leva à santificação. Certo? Amém? Próxima peça. A terceira, versículo 15. Preparação para compartilhar o Evangelho. Como sapatos. É interessante isso aqui. Calçai. Então, acredita que calçai significa tudo isso, meditação,
vai falar de preparação, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Então, interessante que já que nós estamos em uma batalha espiritual contra principados e potestades, os nossos pés, nosso caminhar, precisa estar bem fundamentado. Tem um sapato certo para o crente, né, que é o Evangelho. O sapato certo. Então, o crente ele precisa caminhar. Então, se você não colocar o sapato correto, você vai batalhar e você precisa caminhar. Existe um caminhar correto. Jesus vai dizer, eu sou o... É caminhos? É o quê? O caminho. A verdade e a vida. Então, existe um caminho somente. Só existe uma estrada. É claro que essa estrada, segundo a disciplina de Deus, né, vai nos cuidando do nosso coração. Tem dia que a gente está, Jesus metendo a vara santa e a gente... Mas é o caminho de Deus. E eu preciso andar de maneira justa, santa, na verdade, como a gente viu. Então, os crentes necessitam desse equipamento próprio, que é o Evangelho. O Evangelho nos traz isso, nos traz estabilidade. Por isso que eu acredito que aqui também, né, quando eu participei da classe de membresia, na nossa igreja nós temos algumas perguntas que nós fizemos, e uma delas na classe de membresia, e depois disso, quando a gente vai fazer a entrevista, explique para nós em 30 segundos o que é o Evangelho. Pronto. Então, tem gente que já chegou, rapaz, o Evangelho é porque eu quis salvar meu casamento. Aí legal. Mas a gente sabe que a primeira coisa é claro que as demais coisas podem ser acrescentadas, mas eu não quero Jesus para salvar o meu casamento. Eu quero Jesus porque eu preciso de salvação. Então, tem muitas noções erradas, as pessoas têm caminhado segundo as suas normas, as suas leis, né? Às vezes a pessoa chega na igreja, eu quero assim, eu quero... Mas o que é que o Evangelho diz? O que o Evangelho tem para nós? Então, a igreja, já que é um corpo, todos nós precisamos caminhar juntos. Veja que no Novo Testamento essa expressão uns aos outros é repetida. Uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Por quê? Porque existe um Evangelho que nos une e a gente está nessa estabilidade, nesse caminhar com Jesus, que é o nosso cabeça. Derramou dons aos homens. E nós necessitamos do equipamento próprio para os nossos pés, para a nossa caminhada, que é o Evangelho de Jesus. E isso é tão interessante que Paulo conectou o Evangelho à preparação. Ele diz aqui, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, o Evangelho é a fonte da preparação da firmeza e da paz. Quer ter paz? Quer caminhar? Olhe para o Evangelho. Entenda as implicações do Evangelho de Cristo. Isso é muito interessante porque Evangelho, boas novas de salvação, que nós, né, as pessoas pregam, Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida, aquela coisa toda. Meus irmãos, compartilhar o Evangelho é nós nos envolvermos, nos familiarizarmos com o coração da mensagem do Evangelho. Se preparar aqui indica tudo, amor, desejo, ler as Escrituras, o Evangelho, já que Cristo é o cabeça, buscar as orientações de Cristo. Então, certa feita eu estava até na igreja e orando, né? Vamos evangelizar, e eu pensando, rapaz, vamos. Mas eu pensei numa coisa, lendo essa passagem, rapaz, eu acho que a gente precisa até orar para saber qual caminho, qual rua, qual planejamento Deus quer nesse evangelismo também. Porque já que a gente está numa batalha, eu não devo ir de qualquer maneira. Porque já que é o evangelho, a preparação, meus irmãos, é Cristo que precisa orientar. A gente lembra do apóstolo Paulo que tinha um desejo de ir para certa localidade, o Espírito, foi isso? Não é aqui, você vai para outro canto. Então, o evangelho sempre precisa nos direcionar, nós precisamos ser preparados com as orientações de Cristo, Ele é o cabeça, a fonte do Evangelho que deve direcionar toda essa proclamação. Não é à toa que Jesus vai nos dizer que vocês devem ir, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele vai dizer, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado, tudo o que eu ordenei a vocês. Então, esse deve ser o nosso foco, pregarmos o Evangelho da paz. A paz aqui significa duas coisas, paz no sentido vertical, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, Satanás nos tirou
melhor dizendo, Deus nos tirou das garras de Satanás, certo? Principados e potestades, nos deu paz com Deus, mas também essa paz significa, no sentido horizontal, porque na continuação, depois dessa paz individual, o que é que Paulo vai dizer? Nova humanidade, não é isso? Lembra do texto de Efésios capítulo 2? Os gentios, nós estávamos separados, mas a paz de Cristo, o seu evangelho, nos colocou neste povo de Deus. Um único povo, judeus e gentios, essa paz reinando em nosso coração. Então, o nosso ataque está nessa proclamação desse evangelho aos descrentes, porque eles estão no cativeiro da maldade, da carne, do mundo, como Efésios capítulo 2 vai nos dizer. Então, a pergunta que a gente pode fazer aqui, nessa EBD, mas também tem uma aplicação, para não ficar somente no conteúdo, no conhecimento, é se de fato nós conhecemos o evangelho. Você orienta a sua vida pelo exemplo de Jesus? João vai nos dizer que nós devemos andar como ele andou. O evangelho de Cristo deve orientar a nossa família, orientar o meu coração, orientar a igreja de Cristo. O evangelho deve ser a nossa bandeira. Antes de você querer pregar esse evangelho, isso aqui é algo que sempre a gente precisa lembrar, né? Você precisa pregar ele a si mesmo. Aquieta a minha alma. Então, o salmista falando para si mesmo, alma incrédula, que eu olhe para as promessas de Deus, que eu creia na verdade de Deus, o evangelho, eu amo a tua lei. Então ele prega a si mesmo, ele luta consigo mesmo. Da mesma forma, meus irmãos, deve ser cada um de nós. Antes de proclamá-lo, devemos proclamar a si mesmo, devemos proclamar uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros no evangelho de Cristo, devemos fazer isso. Isaías capítulo 52, versículo 7. Vamos lá para esse texto. Já que a gente prega a si mesmo, nós também precisamos pregá-lo aos perdidos. É o meio de Deus. Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz, o seu Deus reina. Qual é a última palavrinha que tem no versículo 6 aí? Me ajudem? Oi? Eis-me aqui. O eis-me aqui do versículo 6 é experimentado por meio do evangelho. Eis-me aqui. Aí Isaías vai dizer, sabe como é que você se coloca à disposição de Deus? Quão formosos são aqueles que anunciam a salvação. Eis-me aqui para pregar, tanto para mim, mas também, principalmente, já que é o meio de Deus, dizer para as pessoas, o meu Deus reina. Ou seja, devemos clamar a Deus e dizer, eis-me aqui, ó Deus, preenche o meu coração com o santo evangelho. O evangelho deve estar em nosso coração. Deus reina. Deus reina em sua igreja. Deus faz aquilo que lhe apraz em sua igreja. Por quê? Porque a igreja está centralizada na verdade do evangelho de Cristo. Se estivermos centralizados na verdade do evangelho de Cristo, batalhas se encontrarão, mas acima de tudo a essência, o centro da nossa vida é o evangelho, e nós devemos sempre afirmar, o nosso Deus reina. Que belo isso, né, meus irmãos? Dizermos que Deus reina sobre nós. Preencha, ó Deus, vem sobre nós, anunciemos uns para os outros, é chegado o tempo do reino de Deus. Arrependei-vos. Cristo está às portas. Então a gente pode resumir com uma frase tudo isso aqui. O evangelho, não esqueça, pavimenta a nossa jornada. Meu irmão, o evangelho pavimenta a sua vida. A sua vida deve ser direcionada pelo evangelho de Jesus.
creia nele, obedeça a ele, ame a Jesus, diga: o meu Deus reina. Venha, ó Deus, reinar em meu lar, venha, ó Deus, propagar esse evangelho aos nossos corações. Continuando, nós temos agora a fé, a quarta arma. Paulo vai dizer o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o que é fé aqui? Basicamente significa confiança nas promessas de Deus, confiança em sua palavra. Temos uma nova identidade, amamos a sua palavra, mas precisamos nessa batalha confiarmos nele, constantemente. Paulo retrata isso como um escudo. Estamos, a cada dia que passa, sendo atacados. O que é que a gente deve fazer? Embraçando sempre. Você não deve parar. Você deve continuar sempre olhando para as promessas de Jesus. Sempre, constantemente. É um exercício que você precisa fazer. Da mesma forma que você todos os dias acorda e se alimenta, todos os dias você precisa abrir a palavra de Deus e dizer: Senhor, é tempo de renovar a minha fé com as Escrituras. Você não pode parar. É algo contínuo, porque nós estamos em uma guerra e essa guerra só será finalizada quando Jesus retornar. Então, é um exercício repetidamente. E a prova disso que Efésios, veja, no capítulo 1, versículo 13, começando com essa tão grandiosa salvação em fé, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, começamos com fé. Colocamos a nossa confiança nele, em suas promessas. Se eu crer verdadeiramente em Cristo, em seu sacrifício, ele é o Salvador e Senhor da minha vida. Mas, na continuação, Paulo, no versículo 15, já vimos, tendo ouvido a fé, ele vai orar para que Deus ilumine os seus corações, a esperança, a riqueza, o poder que vimos ontem. Então, essa fé precisa ser colocada, exercida, direcionada, não para si mesmo. Quando você direciona, de alguma forma, para si, você se perde na batalha. Você só se encontra diante dos seus deslizes e fracassos. Mas quando nós fazemos aquilo que Colossenses vai nos dizer: olhem para o alto, olhem para a direita de Deus, Cristo está lá, coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé no alto, onde Cristo existe, onde Cristo habita, todas as coisas serão acrescentadas, porque essa fé está como um escudo bem direcionada diante dos ataques que nós sofremos. Interessante que Paulo vai dizer que os nossos inimigos vêm como setas, né? Flechas de fogo poderia ser traduzido aqui. Por quê? Porque naquela época as flechas às vezes eram embebidas de óleo de combustível, acesas. É interessante, né? A flecha ela já causa um estrago muito grande, mas ainda assim vinha com fogo, né? Então, Paulo trazendo essa imagem aqui, ao que é lançado muitas vezes sobre nós, a ira, a discórdia, o ciúme, a inveja, algo que é inflamado, a luta, como a gente observou também, uma luta próxima, corpo a corpo, isso nos causa muita dor. Batalha espiritual é algo que causa muita dor, porque é uma luta constante, mas nós precisamos de fé. Precisamos continuar confiando. A confiança em Deus é o nosso ataque, ou seja, as promessas do Senhor em nossa vida. 1 João capítulo 4. Primeira João 4, versículos 4 ao 6. Primeira João 4, do 4 ao 6. Filhinhos, muito belo, né? Isso aqui o João tratando, né? O povo de Deus, filhinhos, amados, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso que fala vem do mundo e o mundo os ouve.
Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. É dessa forma que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então veja a distinção aqui. Aquilo que está em nós é maior do que os falsos mestres. Nós já vencemos o maligno. Por quê? Porque a nossa fé está em Jesus. E precisamos constantemente confiarmos em suas promessas. Como diz o cântico 154, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Certa parte vai dizer, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. A nossa firmeza está em suas promessas. A quinta arma, a salvação. Voltemos lá para o texto de Efésios. Vai dizer o seguinte: tomai também o capacete da salvação. Basicamente, tomar o capacete da salvação significa, a gente tem falado isso ontem e hoje, é muito interessante isso, nos apropriarmos dessa nova identidade. E essa nova identidade, Paulo vai ligar ao futuro. Também o capacete da salvação, porque essa batalha que Cristo já venceu, e nós estamos nela, o já e o ainda não, ela irá se concluir. Então, salvação aqui implica não somente a salvação presente, mas a salvação futura, porque nós já vencemos em Jesus. Então, tomai também o capacete, essa fé que ele falou antes, a certeza em Jesus, que a minha salvação, que eu estou batalhando por ela em Cristo, ela irá se concluir. E o interessante é que em 1 Tessalonicenses nós temos, vamos colocar assim, uma ligação com essa expressão, se os irmãos olharem para lá, 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo também vai falar da couraça, do capacete, e ele conecta salvação à esperança. Veja, 1 Tessalonicenses 5:8. Isso é muito interessante. Que a vigilância que nós devemos ter. A vinda do Senhor é certa e repentina. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete. Então perceba, lá em Efésios diz, capacete da... Aqui ele fala, capacete da esperança da... Porque em 1 Tessalonicenses o foco maior é no futuro. Em Efésios, já que a batalha é presente, o foco maior é nessa salvação presente. Então, melhor dizendo, batalha espiritual correta, ou almejarmos essa batalha, implica também uma demonstração que eu estou salvo em Jesus. O crente que não se preocupa em colocar sua fé, a verdade, ele está demonstrando pela sua vida que provavelmente ele nunca ainda está em Jesus. Porque quem é crente, ele se preocupa em batalhar, ele se preocupa em ver como está a sua vida. Por mais que ele não entenda essa sistematização que a gente está fazendo aqui, o Espírito que é soberano, vai aplicando as verdades de Deus ao seu coração. Ele ama a verdade, de alguma forma ele tenta dizer, ó Deus, me livra da tentação, me livra de Satanás, porque ele está em uma batalha. E na batalha, aqueles que estão em Jesus, nessa salvação, irão ser incapacitados. Então isso é muito interessante, essa salvação sendo colocada. Eu queria que os irmãos ampliassem salvação presente, mas também salvação futura. Por quê? Porque a nossa mente, nessa batalha, precisa desse equilíbrio. Vou perder algumas lutas, vou perder algumas batalhas, mas a esperança da minha salvação já está concluída, ó Deus, vem sobre mim. Não devemos nos esquecermos disso. Nós já fazemos parte, como falamos hoje pela manhã, da nova criação, meus irmãos.
Nós estamos na IBD, lá na igreja, falando sobre as alianças, né? E a gente começa, os irmãos sabem muito bem disso, a aliança com Adão, não é isso? Assim, é algo, peço até permissão aos pastores, pastor André e pastor Ariel aqui, né? Eu gosto muito do termo aliança da criação. Prefiro esse termo porque é o pacto de obras, ok? Mas quando a gente coloca aliança da criação, eu entendo que é mais abrangente. Então, a aliança da criação engloba toda essa realidade da criação de Deus com Adão. O Jardim do Éden era o primeiro santuário. A gente costuma olhar para o templo, né? Mas o templo já foi colocado no jardim. Era o pequeno santuário de Deus, onde Adão e Eva, como representantes, imagem de Deus, deveriam governar o mundo. As bênçãos de Deus vêm através do jardim, porque Adão tem uma aliança comigo. Porém, Adão caiu, mas nós temos uma nova criação. A aliança da criação aponta para Jesus, e a relação delas é bem interessante, por quê? Porque Deus primeiro começa criando o homem, melhor dizendo, Deus primeiro começa criando todas as coisas, depois cria o homem, que é a coroa da criação. Só que na nova criação, Deus primeiro começa com a humanidade. E depois, a nova como um todo, novos céus e a nova terra. Então, a nossa batalha, a mente do crente precisa estar diante dessa realidade. Nós fazemos parte dessa nova criação, o futuro já invadiu o presente e nós temos a garantia de que chegaremos lá. A esperança, tomai o capacete da salvação, você deve estar protegido com essa mentalidade. E por fim, nós temos a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, a continuação do versículo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que é isso? Palavra de Deus, basicamente, a sexta peça. Paulo nos exorta a nós conhecermos e fazermos uso do conhecimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a arma contra os nossos inimigos, é a espada. E essa espada não somente nos protege, mas também fere. Hebreus capítulo 4 é mais afiada, não é isso? Corta, junta as medulas, a centralidade, ela sabe fazer o que lhe apraz. Então essa espada aqui, a palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e percebermos que ela fere os nossos corações. Nessa batalha nós não somente, acredito, seremos feridos pelos nossos inimigos, mas entenda o que eu vou dizer aqui, nós também seremos feridos por Cristo. Mas não como os nossos inimigos, seremos feridos segundo a disciplina do seu amor. Porque nós precisamos ajustar, segundo a verdade, essa palavra em nosso coração. É a espada do Espírito. E foi isso que aconteceu em nossa vida. A primeira coisa foi que essa palavra, ela nos transformou. 1 Pedro, capítulo 1. A primeira coisa que me chama a atenção dessa espada do Espírito é que ela feriu os nossos corações, nos coloca nesse grande contentamento. Capítulo 1, versículo 23, olha só. Capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que santa ironia, né, meus irmãos? A palavra que nos feriu agora é o nosso grande contentamento. Então a gente primeiro precisa observar
que essa espada precisa ferir as nossas vidas, o nosso coração, nos transformar para avançarmos segundo o Senhor. Mas também essa palavra agora é a nossa arma de guerra. Devemos nos apropriar dela. E aqui eu coloquei alguns exemplos que nós já sabemos, simples, mas sempre é bom a gente revisitar como é que a gente pode se apropriar a espada, a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nós. Primeira coisa, lendo a Bíblia. Sempre é bom a gente escutar essa exortação, né, meus irmãos? O crente precisa ler a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa arma, é a nossa fonte de trabalho, é a nossa fonte de piedade. Então, o crente, em qualquer dificuldade, já que ele precisa atacar, já que ele precisa resolver um problema, o que a palavra de Deus nos diz? Então, lendo a Bíblia, é na leitura que nós somos confrontados, renovados, mas também meditando na palavra de Deus. Salmo capítulo 1. Texto muito conhecido. Salmo 1, ele abre a porta do saltério. Na edição do Salmo, nós sabemos que foi de maneira proposital que colocaram o Salmo 1. É a porta de entrada. Então, começando com o Salmo 1, todas as bênçãos serão acrescentadas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja, a primeira coisa de um homem bem-aventurado, aquele que está na lei do Senhor, ele se distancia de algo. O salmista começa com o negativo, não anda, não se detém, nem se assenta. O bem-aventurado se distancia de certas coisas, mas também nós temos o positivo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Interessante que o salmista tem essa interação que deve existir na meditação da lei ou da palavra de Deus. Meditar não é somente você ficar ruminando ou pensando. Meditar deve ter uma fonte também de prazer, para não ser algo completamente ou simplesmente mecânico. O salmista, ele relaciona o seu prazer está na lei, mas ele medita. É uma meditação piedosa, é uma meditação que você busca lá no íntimo trazer a palavra de Deus ao seu coração, para que a palavra de Deus possa agir em sua vida. Então, meditar deve estar relacionado ao prazer. Você deve fazer isso constantemente. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ele irá prosperar. Então, primeiro, espada, palavra, conhecimento. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite. O próprio texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: Timóteo, você precisa ser um obreiro bem aprovado. Um homem que maneja bem a palavra da verdade. Um homem, uma mulher que sabe aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Mas também, para nós finalizarmos essa parte pela manhã, hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que Paulo vai finalizar com a oração no Espírito. Já vou adiantando que ele finaliza porque o centro da batalha espiritual se encontra na oração. Então, spoiler para os irmãos, né, estarem aqui à noite conosco, adorando ao Senhor. Mas veja que Paulo, ele conecta a palavra de Deus ao Espírito. Isso é muito fascinante, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela deve sempre estar conectada ao Espírito Santo. Não foi isso que Jesus nos diz, ou nos disse? Eu vou para o Pai, deixarei um Consolador, e Ele testificará de mim. O Espírito nos leva, nos direciona a Cristo Jesus. Há uma relação muito poderosa, e Paulo vai falar isso aqui, já que ele vai falar de oração mais à frente. Há uma relação muito próxima da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: você deve meditar na lei, você deve ler as Escrituras, você deve estudar, mas não esqueça, tudo isso
deve estar relacionado ao Santo Espírito. Tudo isso deve estar, entenda, banhado, atrelado, relacionado ao poder dinâmico do Espírito Santo. Palavra com poder, oração com poder, estudo com poder. O conhecimento ou a pregação, tudo deve estar atrelado ao sopro do Espírito. A direção do Espírito. É a espada que é bem manejada, porque o Espírito controla. O vento sopra, a gente não sabe, mas Ele é soberano e Ele faz aquilo que lhe apraz. Então, Paulo vai nos dizer que esse conhecimento precisa ser um conhecimento atrelado a Cristo, mas atrelado ao poder do seu Espírito. Então não esqueça, estude, mas estude com o Espírito. Ore, mas ore com o Espírito. Faça o devocional, mas clame, Espírito, vem sobre nós e revele a sua vontade. Faz algo novo. Meus irmãos, a gente precisa voltar a essa sobrenaturalidade que os puritanos tinham, os reformadores tinham. O próprio Calvino é conhecido como teólogo do Espírito Santo, porque eles entenderam isso. Essa espiritualidade, essa espada, tudo que a gente faz aqui, meus irmãos, não esqueça disso, precisa ter o toque da espiritualidade. Toque da espiritualidade. Em todo tempo, em todo momento. Ó Espírito, vem sobre nós. Ó Espírito, age. Ó Espírito, sopra o teu vento. Traz aquelas pessoas que o Senhor quer para nós. Tira, faz todas as coisas. Tudo deve estar relacionado ao Espírito Santo. E a gente finaliza aqui com um texto que eu sempre, nós que estamos pregando o Evangelho, a palavra de Deus, eu sempre me recordo, eu sempre luto com esse texto, no sentido de buscar, de ser direcionado, porque é a grande diferença. 1 Tessalonicenses capítulo 1, o versículo de número 5, olha só, Paulo vai falar sobre a sua integridade, o evangelho integral que chegou nos corações dos irmãos de Tessalônica. Ele afirma que esse evangelho não chegou apenas com lógica, com conhecimento, mas principalmente com poder. Porque o nosso evangelho, capítulo 1, verso 5, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Alguns vão discutir se esse poder era o poder da convicção da pregação de Paulo ou os milagres. Então, às vezes a gente fica discutindo certas coisas, né? Mesmo se for os milagres ou for a pregação, o princípio é o mesmo. O princípio é que a pregação ou esses milagres vieram pelo poder do Espírito. Então, às vezes a gente fica discutindo o texto e perde aquilo que Deus quer ensinar. O ponto é que aquilo que a gente for fazer, ou cantar, ou pregar, não importa, o Espírito precisa direcionar a nossa vida. Em poder, no Espírito, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. Veja, qual foi o procedimento? Quando eles lembraram da pregação do apóstolo Paulo, eles estavam isso era bem nítido na mente deles. Paulo pregou um evangelho integral. A integridade está em palavras com poder. Palavras com poder. E aqui é a grande diferença, meus irmãos, do porquê. Agora, uma aplicação trazendo a história da igreja, né? Já que nós estamos vivendo dias difíceis, estamos agora no ChatGPT, inteligência artificial, a gente vai tocar um pouquinho sobre a pregação tecnológica. Mas, quando eu olho para esse texto, eu lembro dos puritanos, dos grandes pregadores, não tinham a tecnologia que nós temos, mas a gente não consegue chegar perto dos grandes pregadores ou dos grandes avivamentos. Por quê? Porque aqui está o segredo. Sermões direcionados pelo Espírito Santo trazem vida. Sermões que não constam Deus são mortos. Até instrui, nutre, mas lá dentro, lá no fim, não causa impacto. Porque falta essa centralidade do Espírito em nossas igrejas. Clamarmos,
pela vida do Espírito. Se clamarmos isso, se suplicarmos isso, temos a certeza que grandes coisas acontecerão. Portanto, já aproveitando o ensejo, pedido para os irmãos, orem, para que nessa noite o Espírito venha sobre nós. Quando você for para a sua casa, à tarde, estiver com a sua esposa, ore e peça, ó Deus, que os cânticos, que a direção do culto, que a pregação seja com poder. Porque quando vem com poder, meus irmãos, é diferente. Algo acontece e Deus, de fato, é enaltecido segundo a integridade do Santo Evangelho. Amém?